Como pregar o Evangelho às pessoas? Todos nós que cremos em Jesus sabemos que é nossa responsabilidade e privilégio falar de Jesus às pessoas. Mas como fazer isso? O apóstolo Pedro nos dá algumas dicas no seu discurso em Atos capítulo 2, versículos 22 até 39. Acompanhe comigo a leitura. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre vi ao Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E, além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um de seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. O autor de Atos, no capítulo 2, narra para nós os eventos que aconteceram após a ascensão de Jesus aos céus, depois da sua morte e ressurreição, ao envio do Espírito Santo aos discípulos. E por meio desse preenchimento do Espírito, eles começam a pregar as maravilhas de Deus às pessoas que estão ali em Jerusalém. E há estrangeiros em Jerusalém. E eles ouvem essa pregação na sua própria língua materna. Então, diante disso, eles perguntam, no versículo 12 do capítulo 2, o que isso significa? O que nós lemos é parte da resposta de Pedro. O que Pedro diz a partir do versículo 13 até o 21 é que Deus cumpriu a promessa do Antigo Testamento, que ele havia dito que enviaria o seu Espírito ao seu povo, e isso inaugurou o fim dos tempos. A partir do versículo 22, então, Pedro mostra o que foi que iniciou esse evento, o que possibilitou a inauguração do fim dos tempos. Se você reparou bem a leitura, Pedro fala sobre Jesus. Primeiro ele fala sobre a vida de Jesus, no versículo 22. Depois disso, Pedro fala sobre a morte de Jesus, no versículo 23. Depois Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus, versículos 24 até 32. Em quarto lugar, Pedro fala sobre a exaltação de Jesus, versículos 33 até 36. E por fim, nós lemos no texto que há uma resposta dos ouvintes. A partir do versículo 37 até o 39, o coração daquelas pessoas que ouviram as palavras de Pedro se aflige. É como uma ferroada na alma, esse é o significado desse termo. E diante dessa ferroada, dessa picada no seu coração, eles perguntam: o que nós vamos fazer? Pedro então responde: façam duas coisas. Primeiro, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. E isso vai ser evidenciado por meio do batismo que vocês receberão em nome de Jesus. E por causa disso, em resultado a essas coisas, vocês vão receber o perdão dos seus pecados e o dom ou o presente
do Espírito Santo, porque essa promessa também é para vocês. Eu quero destacar aqui 3 lições práticas sobre a pregação do Evangelho, feita por meio de Pedro e que nós podemos aprender muito com ele aqui. Como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, a primeira lição é o que falar. De acordo com Pedro, 2 coisas nos chamam a atenção. Primeiro, responda perguntas que as pessoas estão fazendo. Porque você percebe que Pedro ele começa pregando em resposta à pergunta que as pessoas fizeram. O que é isto? O que está acontecendo? Então Pedro estava atento às perguntas das pessoas. Esteja atento às dúvidas, aos temores, às ansiedades, às alegrias, às expectativas, às músicas que as pessoas ao nosso redor ouvem, às séries que eles assistem, à cultura em geral. Esteja atento, responda perguntas que as pessoas estejam fazendo. Mas em segundo lugar, e é o mais importante, segundo o que Pedro faz aqui, fale sobre Jesus. O Jesus como o Cristo, o Jesus como o Messias. Fale sobre a sua vida, fale sobre a sua morte, fale sobre a sua ressurreição, sobre a sua exaltação e sobre a resposta que devemos ter diante de tudo isso. Essa é a primeira lição, o que falar. A segunda lição que identificamos nesse discurso de Pedro é como falar isso. Como falar sobre Jesus para as pessoas. Também há 2 exemplos que Pedro nos apresenta aqui. Primeiro, cite as Escrituras. Se você reparar bem, depois você pode ler com mais calma, desde o versículo 14, quando Pedro começa a responder o questionamento das pessoas, até o final desse trecho que nós lemos, são 22 versículos, dos quais 11 versículos são citações do Antigo Testamento. Ou seja, de 22 versículos, 11, Pedro está citando o Antigo Testamento. Poderíamos colocar numa matemática simples, 50% do que ele diz é Bíblia. Metade do que ele diz àquelas pessoas é citação do Antigo Testamento. Então, como falar de Jesus para as pessoas? Cite as Escrituras. Encharque as suas conversas com Bíblia, com conclusões bíblicas, com pensamentos bíblicos, com linguagem bíblica, com citações literais da Bíblia. Você não precisa necessariamente estar com a Bíblia em punho, mas faça isso de memória. Para isso é necessário que você conheça a sua Bíblia, para poder citá-la ao falar de Jesus para as pessoas. Mas o segundo exemplo que Pedro nos apresenta de como falar de Jesus às pessoas é considerando a inteligência dos seus ouvintes. Por várias vezes Pedro pergunta e chama aos seus ouvintes a pensarem. Ele diz, olha, vocês viram o Nazareno, vocês estão vendo o túmulo aberto, vocês comprovaram os sinais e os milagres, vocês viram esses milagres diante dos seus olhos. Pedro está chamando os seus ouvintes a pensarem. Então chame aqueles a quem você quer pregar o Evangelho a pensar e a responder ao que está sendo dito. É necessário que eles interajam com o que estão ouvindo e não simplesmente ouçam fatos sobre Jesus. Aquilo tem a ver com a vida deles, aquilo tem a ver com uma resposta que eles devem ter diante do que está sendo dito. Essa é a segunda lição, como falar de Jesus. A terceira é o quanto falar de Jesus às pessoas. O quanto falar do Evangelho para que eu possa considerar essa pessoa já foi evangelizada. Bom, Pedro também dá 3 exemplos para nós aqui. O primeiro, é necessário que haja confronto ao pecado. Por 2 vezes nós vemos Pedro confrontando os seus ouvintes. Ele diz, vocês o mataram, versículo 23, e depois ele diz, vocês o crucificaram, versículo 36. Ou seja, é necessário que no nosso evangelismo nós confrontemos o pecado daqueles que nos ouvem. Mas em segundo lugar, Pedro também vai até a declaração do juízo. Ele diz nos versículos 34 e 35 que Jesus está apenas aguardando a promessa do Pai que diz, reine enquanto eu derroto os seus inimigos. Ou seja, reine até que haja a derrota final de todos aqueles que são contra você, de todos aqueles que se opõem a você como Messias. Haverá um juízo e as pessoas precisam ouvir sobre isso. Elas precisam saber que por conta do seu pecado terão de prestar contas ao Deus justo e vingador no último dia. Por fim, o terceiro exemplo que Pedro mostra para nós é que nós devemos confrontar o pecado, nós devemos declarar o juízo, mas anunciar a salvação. E essa é a parte fundamental do evangelismo. Versículos 37 a 39, Pedro mostra aos seus ouvintes que estão ali desesperados diante dessa notícia de que são culpados diante de Deus por negarem Jesus como Messias,
Pedro diz, então se arrependam, creiam em Jesus e demonstrem isso por meio do batismo. Então, até onde ir? O quanto devo falar para saber se evangelizei alguém ou não? Até o confronto do pecado, a declaração do juízo e o anúncio da salvação, que é o arrependimento e fé em Jesus. Em resumo, a resposta para aquela pergunta do início: como evangelizar? Como falar de Jesus para as pessoas? Como anunciar a salvação em Cristo para as pessoas? Um resumo do que vimos nesse texto que lemos é: para mostrar às pessoas a gravidade do seu pecado, pregue sobre o Senhor Jesus Cristo exaltado. Vou repetir. Para mostrar às pessoas a gravidade de seu pecado, pregue sobre o Senhor Jesus Cristo exaltado. Que o Senhor Jesus Cristo te ajude a anunciar o Evangelho a todas as pessoas que você conhece. Que Deus o abençoe.